Agora sim? Agora sim. Sempre me atrapalho com isso. Bom, então vamos lá. Renovo o meu boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos auxilie no entendimento desse tema que vamos falar essa noite. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre o egoísmo. Uma coisa que a gente não conhece, né? Muito estranha. Mas esse tema está citado no Livro dos Espíritos, da questão 913 à questão 917. E a doutrina espírita trouxe para nós, através dos espíritos superiores, muitas informações que nos ajudam muito no entendimento do que é Deus, sobre como fomos criados e o processo nosso de evolução na Terra. Os espíritos dizem que Deus, quando criou a humanidade, ele nos dotou com duas características. Ele criou todos nós simples e ignorantes. Ele não privilegiou nenhum dos seus filhos. Todos foram criados simples e ignorantes. E temos uma trajetória toda para alcançar a perfeição. E algumas pessoas acham, né, que quando a gente diz ignorante, né, porque é bruto, porque é estúpido, né, fulano é tão grosso, né, é um ignorante. Não, é ignorância na questão de não saber nada, de desconhecer o que é certo e o que é errado, o que devemos e o que não devemos saber, o que fazer. E quanto a isso, quando Deus criou, a gente fica naquela ignorância. Os homens das cavernas tiveram que descobrir as coisas. Então, ele foi descobrir o fogo, ele foi descobrir que tinha a chuva, que a chuva molhava, que ele precisava se abrigar da chuva. Foi aprender a conviver em grupo. Então, tudo isso foi uma descoberta para a nossa caminhada, que foi nos livrando um pouco dessa ignorância. E a simplicidade é no sentido de ser simples mesmo, de que a gente nada conhecia, então a gente não tinha preferência nenhuma, a gente era simples, né? De não possuir nenhuma complexidade. E à medida que a gente vai vivendo, nós vamos aprendendo coisas e vamos abandonando essa ignorância e abandonando também a simplicidade. Então, no início da nossa criação, éramos criaturas sem maldades e sem qualidades. E através das experiências e de posse do nosso livre-arbítrio, nós fomos adquirindo conhecimentos e fomos nos libertando dessa ignorância. E ao deixarmos de ser simples, acabamos criando uma sociedade complexa. Aprendemos o sentido de propriedade, o sentido de Estado, de direito. Conclusão: a nossa sociedade se tornou uma sociedade bastante complexa. E aí, na medida que ela se tornou complexa, nós deixamos de ser simples e passamos a exigir coisas, né? De ônibus eu não vou. Com essa roupa eu não saio. Esse carro eu não quero. Exigimos. A nossa sociedade hoje é uma sociedade profundamente complexa. À medida que a gente aprende, a nossa mente se expande. Começamos a questionar e passamos a desejar coisas
cada vez mais e mais, numa busca incessante. Quando adquiro algo que eu desejo muito, aquilo já não me satisfaz. Já estou pensando num outro objetivo. Kardec diz que pouco tempo depois que o homem começou a compreender as coisas, ele começou a olhar para os outros e uma boa parte deles começou a achar que tinha mais valor que o outro, que era mais importante que o outro. E daí surgiu em nós um sentimento bastante negativo, que é o egoísmo. E eu fui buscar no dicionário o significado da palavra egoísmo. E lá diz: egoísmo é falta de altruísmo, ou seja, é a falta de pensar no outro. É o apego excessivo aos próprios interesses. É o sentimento ou maneira de ser dos indivíduos que só se preocupam com o interesse próprio, só com o que diz respeito a ele. Primeiro eu, depois eu e mais adiante eu de novo. Mas nós não podemos confundir egoísmo com o instinto de preservação. Que o instinto de preservação é um sentimento legítimo e inerente a todos nós, que é o instinto que faz com que nós preservemos a nossa vida. O instinto de preservação é natural. E como o próprio nome já diz, né, essa conservação faz com que a gente receie o perigo. Então, quando nós estamos à beira de um precipício, automaticamente a gente se afasta porque tememos pela nossa vida. Então, o instinto faz com que nós recuemos tentando preservar a nossa vida. É esse instinto de preservação que faz com que nós não corremos perigo. Sempre que a gente sente o perigo próximo de nós, nós nos defendemos. Então a gente não pode confundir isso com egoísmo, né? Então, aquela coisa, o egoísta ele só pensa nele, então quando eu defendo a minha vida eu estou pensando só em mim? Não. Então se eu estou numa selva e vem lá um leão, o leão com aquela carona, né? Eu penso, corro ou não corro? Coitadinho do leão, tá com fome, né? Vem aqui, toma aqui um pedacinho só do meu braço, mata a sua fome. Não, né? O instinto nosso de preservação faz com que a gente corra, se abrigue para não correr o risco de ser comido pelo leão. Então, esses sentimentos são justos. O problema começa quando, ao invés de nós nos atermos a esse sentimento de preservar-nos, nós passamos da fronteira e passamos a querer tudo para nós. E muito mais do que precisamos e em detrimento do outro. Quais os ditados que ouvimos na sociedade? Cada um por si e Deus por todos. Farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente escuta muito isso e achamos até normal a lei da vantagem, né? Então, eu pouco me importo se o preço do tomate está caro. Desde que eu tenha dinheiro para comprar, eu não me importo com o outro que não tem. O que me importa se a lei da empregada doméstica é cumprida ou não? Eu não sou empregada doméstica. Não me atinge em nada. Pensar somente em si, sem se importar com a dor e com o problema do outro, traz esse ego aflora em nós. E eu trouxe uma história que exemplifica bem isso. Não sei se vocês conhecem. A história de um rato
que, olhando pelo buraco da parede, ele viu, quando chegou, o fazendeiro e a sua esposa com um embrulho na mão. E ele ficou observando. E eles colocaram o embrulho sobre a mesa e começaram a abrir. E o rato está lá no buraco da parede espionando. Para surpresa dele, quando abre o embrulho, era uma ratoeira. Ele ficou apavorado. Saiu gritando para a casa inteira: tem uma ratoeira, tem uma ratoeira. Chegou no quintal, encontrou a galinha, falou: dona galinha, tem uma ratoeira na casa. A galinha falou: olha, eu até entendo o seu problema, mas a mim não causa problema nenhum a ratoeira. Ele saiu desapontado, desesperado, foi até o chiqueiro: seu porco, tem uma ratoeira na casa. O porco falou: olha, o que eu posso fazer por senhor, seu rato, é rezar. Porque eu não corro perigo nenhum com essa ratoeira. Mas fique tranquilo, eu vou rezar pela sua alma. Já estava dando o coitado do rato como moribundo, né? Ele então vai até o curral e fala com a vaca: dona vaca, tem uma ratoeira na casa. A vaca fala: e você acha que com esse meu tamanho a ratoeira me apresenta algum perigo? Não corro perigo algum. O rato ficou desesperado. Como é que eu vou enfrentar essa ratoeira? Nisso ele ouve um barulho, como se fosse a ratoeira pegando a sua presa. E a esposa do fazendeiro corre para ver, e está escuro. E no escuro ela não viu que a ratoeira tinha pego a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra picou a esposa do fazendeiro. Ela ficou muito mal, foi para o hospital, aplicaram o medicamento nela e mandaram ela de volta para casa. E ela voltou com muita febre. E daí, vocês sabem, né, que quando a pessoa está febril, nada melhor para restabelecer uma pessoa que está com febre do que uma boa canja. O fazendeiro pegou seu cutelo, foi até o quintal, pegou a dona galinha e preparou a canja. Acontece que a esposa dele não melhorou. O caso dela se agravou e aí vieram todos os vizinhos da redondeza visitar a esposa dele. Ele, então, para alimentar aquelas pessoas, foi até o chiqueiro, matou o porco e deu comida para todos eles. E a coitada morreu, não teve jeito. E aí vieram os parentes de fora, muita gente, ele teve que sacrificar a vaca. E matou a vaca para o funeral da sua esposa. Conclusão: da próxima vez que você ouvir que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se de que, quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. Aristóteles tem uma frase que diz: o egoísmo não é amor por nós próprios, é uma paixão desvairada por nós próprios. Passamos a ser o centro do universo, como diz o ditado, né? A última bolacha do pacote. Só que tem gente que esquece que a última bolacha normalmente está murcha e toda quebrada. O benfeitor Emmanuel define egoísmo como apego da alma ao próprio bem. Porque o problema não é desejar o próprio bem.
Nós temos o dever de desejar o próprio bem, como nós já vimos. Mas tem horas que nós temos que ceder. Tem hora que nós precisamos abrir espaço. E cabe aqui uma pergunta. A doutrina espírita é contra as conquistas materiais? É contra esse desejo nosso de progredir, de adquirir coisas? Bom, primeiro que a doutrina espírita não é contra nada. Já disse Paulo de Tarso, né? Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Então, dentro do que é justo, é lei de progresso. Você ter uma vida melhor, ter conforto, fazer conquistas materiais, é justíssimo e benéfico, desde que você respeite o direito do outro. E o direito do outro começa aonde termina o meu. Mas, junto com as conquistas materiais, nós precisamos também realizar as conquistas morais, que é a aquisição de virtudes. Primeiro, fazemos as conquistas. E o próximo passo a aprender é conservar aquilo que conquistamos. Vocês já viram pessoas que herdam grandes fortunas, que conquistam muitas coisas e que lá na frente perdem tudo? Todo mundo conhece alguém assim, né? Então, nós precisamos aprender a conservar aquilo que nós conquistamos. Tem gente que não sabe conservar nem bens materiais e nem bens morais. Não sabe conservar um patrimônio que herdou, um patrimônio que conquistou, como também não sabe conservar uma amizade, conservar uma conquista na família que fez. Não sabe conservar nem um namorado. Descarta um atrás do outro. E muitas vezes a pessoa é tão sovina que ela afasta todo mundo de perto dela, com o excesso de egoísmo. Então, primeiro você aprende a conquistar, depois a conservar, e por último, você aprende a lição mais sublime, que é a de renunciar. O que é a renúncia de uma mãe pelo filho? Quando ela abre mão de todos os seus interesses profissionais para dedicar-se aos cuidados de um filho. O que é a renúncia de um cientista que abre mão do conforto do seu lar para se enfrunhar num laboratório, num centro de pesquisa, 24 horas por dia, para promover um bem para a sociedade? Aprender a renunciar é um estágio mais elevado do espírito. Aprender a renunciar em nome da vontade de Deus. Aprender a renunciar pela necessidade do outro. Assim, nós vamos caminhando desse espírito inferior, muito apegado às questões materiais, onde só pensamos nas conquistas e satisfações materiais, até aprendermos a conservar todas essas conquistas e progredimos para efetuar o processo de renúncia. Essa é a trajetória do ser humano. Então, ter é natural, conquistar é natural. O problema é quando você excede, quando você sai do justo limite e ultraja as leis de Deus.
você cai na casa do exagero. Estamos todos juntos, na mesma casa, no planeta Terra. E a gente vai perceber que esse egoísmo nasce do nosso orgulho. A gente sempre ouviu falar, né? O egoísmo é o filho dileto do orgulho. E o orgulhoso é aquela criatura que se acha acima de todo mundo. E que ele tem o direito a tudo e a qualquer preço. Sou uma pessoa muito legal, mas contanto que não mexa comigo, não é? Não é assim que a gente diz? Ou seja, eu sou uma pessoa legal, mas não tente sabotar a realização dos meus desejos, porque senão eu viro o bicho. Eu não me responsabilizo pelos meus atos. Não é assim que a gente diz? O egoísmo é o oposto da caridade. E o antídoto para o egoísmo é a prática da caridade. Egoísmo é ver a si, somente a si. E a caridade é enxergar o outro, é ver a necessidade do outro. E a necessidade do outro, às vezes, é material, sim. Às vezes, o que o outro está precisando é de um alimento, é de uma cesta básica, é de uma roupa, é de um sapato, é de um dinheiro. Mas, algumas vezes, a necessidade do outro é você dar o ouvido, é você dividir com ele as dores dele, é você esclarecê-lo, é você orientar. E isso todos nós podemos fazer. Muitas vezes, o tempo que você dá ao outro vale muito mais que o dinheiro que você tira do bolso e dá para que a pessoa se retire da sua frente, né? Toma aqui R$10, sai logo da minha frente. O egoísmo faz com que nos tornemos acumuladores doentios. O guarda-roupa, muitas vezes, está cheio, lotado de roupas que nós não usamos. Tem roupas que há mais de 10 anos não entra na gente, mas mesmo assim está lá. Ah, essa eu não posso dar porque essa roupa, esse vestido foi tão importante, eu usei na formatura do meu filho. Meu filho já até aposentou, mas o vestido ainda está lá guardado, né? E o meu vestido de noiva, nossa, está até hoje guardado, já separei, já casei de novo, mas o vestido continua lá guardado. São apegos que vai condicionando e que a gente vai ficando grudada neles. A gente se dá conta do tanto de tralha que a gente junta desnecessária quando a gente muda de casa. Quando a gente tem que arrumar uma mudança, que a gente fala, meu Deus do céu, para que eu junto tanta tralha? Você quer ver quando você tem que sair de uma casa grande e mudar para um apartamento bem pequenininho? Porque daí a gente tem que escolher, né? Esse eu levo, esse eu não posso levar. Esse não dá, esse não cabe, esse não entra. Moral da história, a gente vai ter que ir só com uma malinha e no fim a gente vai só com uma malinha e se dá conta que a gente vive muito bem com aquela malinha. Que toda aquela embrulhada que a gente tinha não servia de nada para a gente. Ao contrário, servia só para nos dar trabalho. Para nos, né? Às vezes a sapateira da gente está fedendo a mofo, de tanto sapato que tem um em cima do outro. Tanta gente necessitando de um sapato, mas a gente olha aquele sapato e fala, oh meu Deus, gostei tanto, usei tanto esse sapato, ele está até furadinho, mas eu não dou ele não, eu gosto muito dele. Olha só como que a gente se apega às coisas, né? E nós
precisamos aprender a ceder, a doar, a se desprender. Porque, felizmente, caixão não tem gaveta. Graças a Deus. Então, depois da morte, se a gente não aprende a se desprender em vida, depois da morte, nós vamos ficar assombrando os outros aqui, que nem uma assombração mesmo, né? Vamos ficar lá. Meu Deus, o vestido que eu guardei 40 anos, minha filha está doando, né? O pai lá, né? Olha só, minha churrasqueira estava tudo enferrujada, foi mal morri e já estão desfazendo da minha churrasqueira, da minha caixa de ferramenta. Imagina bem, a gente ficar agarrado nessas coisas. Esse materialismo é o impeditivo ao progresso da humanidade. E os espíritos advertiram o codificador, Kardec, que um dos elementos da transição seria que a proposta materialista iria dominar o mundo. Quem governa o mundo hoje é o materialismo. Todas as grandes instituições do mundo hoje, universidades, hospitais, escolas, pensadores, filósofos, todos querem nos fazer acreditar que nós morremos e acabou-se tudo. Ali é o fim de tudo. E se você diz que você não acredita nesse modelo materialista, às vezes você é excluído do grupo. Muitas vezes, na repartição, quando você começa a falar não, eu aprendi lá na casa espírita que a gente desencarna, mas que nosso espírito sobrevive, que a gente tem que aprender a se desprender das coisas, a praticar a caridade, porque nós temos uma vida futura. Muitas vezes dizem, ó, fulano está, batendo pino. E eles acabam isolando a gente. É conveniente ser materialista, porque o materialismo só tem um compromisso, o compromisso com o egoísmo. O materialismo, dizia Kardec, em se alastrando, cria uma sociedade de egoístas ególatras. Nós estamos vendo isso. O problema do mundo não é em si um problema de maldade. Porque muitos dos males causados não foi porque as pessoas queriam fazer mal para o outro. Não. Ela causou o mal porque ela só queria o bem para ela, só para ela. Porque ela é incapaz de enxergar que existe o outro. Ela é incapaz de sentir a dor do outro e a necessidade do outro. Está aqui. Então, hoje nós vemos milhões, não está falando isso aqui, tá? Milhões de corações insensíveis. Tiram a merenda de milhões de crianças para comprar um carro importado para ele. Levam instituições respeitabilíssimas, quase à bancarrota, para poder ter um dinheiro aplicado na Suíça. É o auge do paradigma materialista. E se você levanta uma voz na universidade, num tribunal de justiça, se você levanta a voz no legislativo, dizendo que a verdadeira vida é a vida espiritual, você é tido como louco. Porque a certeza na vida espiritual é contrária aos interesses dos egoístas. Manter milhões de criaturas num sono e fazê-las acreditar que elas são só um corpo e que elas vão acabar com a morte é interessante,
é rentável, atende muitos interesses. É por isso, então, que o mundo vive essa escalada de angústia. Jovens de 15, 16 anos suicidando-se. Crianças de 8 anos tomando ansiolítico. Que sociedade nós produzimos? Que sociedade nós construímos? Na questão 914, Kardec pergunta se chegará o dia em que conseguiremos extirpar inteiramente o egoísmo do coração, já que ele é fundado no interesse pessoal. E os espíritos esclarecem que à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às coisas materiais. Ou seja, quando tivermos a convicção da vida futura, entenderemos que a vida terrena é passageira e que as recompensas espirituais são muito mais valiosas de que qualquer fortuna que se acumule na Terra. É nesse momento grave da humanidade que o Consolador prometido dirá que veio. Em Obras Póstumas, que foi escrito por Kardec, mas não editado por ele, né? Porque como o nome já diz, Obras Póstumas, então depois da sua morte que esse livro foi editado, um espírito diz a Kardec que a transição, esse momento grave da humanidade, que é esse momento que estamos atravessando, seria marcado por 2 fenômenos. O suicídio se multiplicaria e a loucura, que se entende por todos os distúrbios psiquiátricos, atingiriam tão alto grau que as pessoas seriam riscadas do livro da vida mesmo antes de morrerem. Nós recebemos aqui na casa espírita muitos irmãos, muitos jovens, no atendimento fraterno, enfim. A gente conhece no nosso círculo de amizades irmãos e jovens que não estão nem vivos e nem mortos. Perderam o bem mais precioso que nós possuímos, que é o sentido da vida, a razão de viver. Então, nós precisamos resgatar essas almas. E o Espiritismo, bem compreendido, transformará os hábitos e as relações sociais, fazendo-nos ver as coisas de tão alto que o egoísmo desaparecerá. E os princípios de caridade e de fraternidade serão as bases da família, as bases das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem. E o maior mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, fará todo sentido para nós. Temos um longo percurso pela frente, mas depende do empenho de cada um de nós. Quem muda somos nós. O mundo não muda. Nós é que mudamos. É nossa responsabilidade fazer o mundo que a gente quer e participar cada vez mais de forma ativa em prol de um bem comum. Que Jesus nos auxilie nessa empreitada nossa de eliminar o egoísmo das nossas almas de dentro dos nossos corações e que a caridade e o amor do próximo seja mais presente em nossas atitudes e na nossa forma de viver. Eu agradeço pela atenção de todos e tenham todos uma boa noite.